Alô, galera do YouTube, estamos aqui para mais uma aula de História do sexto ano do canal Professor Paulo Garcia. Então, dando continuidade às nossas aulas, vamos falar agora sobre a sociedade no Egito Antigo. Como todas as outras aulas, eu faço a leitura do texto que eu dou para os meus alunos e faço um breve comentário se necessário, porque o texto todo masticadinho, todo fácil de compreender. Então vamos lá, a sociedade no Egito Antigo. O faraó era governante máximo do Egito Antigo e era adorado como um deus. O título do faraó era considerado um deus. O Egito Antigo era governado pelo faraó, função que centralizava todas as decisões importantes do Estado. Esse título era hereditário, ou seja, com a morte do antigo rei, o trono era assumido pelo filho mais velho ou pelo parente mais próximo. O povo considerava o faraó filho do deus Sol e o adorava como a um deus. Ele, em geral, tinha muitas esposas, mas apenas uma era escolhida para ser a esposa oficial, a rainha. O faraó também comandava o exército e a administração de todo o Egito. Ele tinha o dever religioso de assegurar a ordem cósmica, a segurança do Egito e a felicidade do seu povo na vida terrena e na vida pós-morte. Eram sacerdotes também. Um corpo de funcionários auxiliava o faraó a comandar o território egípcio. Esses colaboradores recebiam dele o poder de celebrar o culto dos templos e de administrar as terras do império. Em troca, eles recebiam terras do Estado e podiam ficar com os produtos que nelas eram cultivados. Vamos agora para a organização do Estado. Para governar um território tão extenso, o faraó precisava escolher pessoas para ocupar os cargos de administração do Estado do Egito, até a quinta dinastia. Muitos desses cargos eram ocupados por membros da própria família real. Os funcionários mais importantes eram o vizir, os sacerdotes e os escribas. O vizir, uma espécie de primeiro-ministro do faraó, era o mais importante funcionário do Estado. Ele presidia o Tribunal da Justiça, chefiava a polícia e os assuntos externos, e controlava a arrecadação de impostos em todo o império. Então, o vizir era aquele como é que eu posso dizer a vocês, homem de confiança, né? Ele ficava ao lado e executava tudo aquilo que o faraó precisava. Os sacerdotes estavam encarregados de administrar os templos e todos os serviços religiosos. Possuíam muitas terras e milhares de pessoas trabalhavam para eles, sendo que eles eram sacerdotes, mas o sacerdote principal era o faraó, por ser considerado um deus. Os escribas se destacavam porque sabiam ler e escrever. Eles registravam os impostos arrecadados, faziam o censo da população, dos animais e das coisas. No início do novo império, o exército adquiriu muita importância no esforço para expulsar os egípcios. O governo egípcio criou um exército profissional. Então, para vocês, algumas palavrinhas aqui, significado delas. Código, relacionado ao universo. Tá? Então, tudo que é relacionado ao universo é código. Censo, pesquisa realizada em uma região para determinar as características da população, como o número de habitantes, sexo, cidade, renda e profissão. Então, o censo é uma pesquisa daquele determinado assunto, daquele numerário daquele determinado assunto. X, povo de origem asiática, que dominou o Egito entre 1782 e 1570 a.C. Então, eles lutavam contra esse povo para expulsar do seu território. A vida dos camponeses. A maior parte da população do Egito era constituída de camponeses. Eles cultivavam as terras do faraó, dos sacerdotes e dos altos funcionários do Estado. Os camponeses viviam com poucos recursos, pois apenas uma pequena parte da colheita ficava com eles. A maior parte dos rendimentos era destinada aos donos da terra e ao faraó, como pagamento pelo uso da terra e dos impostos cobrados pelo Estado. Vários relatos da época descrevem a vida difícil dos camponeses. Além
do trabalho duro dos semeadores da colheita, eles tinham que combater os insetos, pássaros e ratos que estragavam as plantações e manter os ladrões longe da lavoura. E nem sempre as cheias do rio Nilo eram suficientes para irrigar e adubar o solo. Quando chovia pouco, os egípcios passavam por graves crises de fome. Depois de tudo isso, os camponeses ainda sofriam violência dos cobradores de impostos e costumavam castigá-los quando não conseguiam pagar os impostos exigidos pelo faraó. Durante a época das inundações do rio Nilo, os camponeses eram recrutados pelo Estado para participar da construção de pirâmides, canais de irrigação e outras obras públicas. Claro que isso é uma teoria, porque até hoje não tem a comprovação exata de como as pirâmides foram feitas, por quem e como foram. Mas estão chegando a determinadas conclusões e algumas teorias já são colocadas em textos de livros. Bom, terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e utilizem esse material para pesquisa e complemento que será de sala de aula para vocês. Tá bom? Então, até a continuidade da matéria no próximo vídeo. Valeu e até lá.